Vereador, bom dia. Bom dia, Laor. Bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Matuba. Os assuntos que trazem o desenvolvimento aqui da nossa região, nós não podemos deixar adormecer, né? Quanto mais morrer. Então a gente continua fazendo a cobrança aí para que os ouvintes acompanhem os temas que tenham realmente relevância aqui para a nossa região. Dentre eles, a federalização da SC 285. Me recordo que conversei com o vereador questão de 30, 40 dias atrás, quando a Câmara de Vereadores se manifestou no sentido de fazer parte no processo de acompanhamento, né, de tomada de decisões também, né, se for necessário, para que a rodovia entre Timbé do Sul e Araranguá, passando por Turvo e Ermo, se torne a BR-285, né, o traçado da rodovia federal que chega a Santa Catarina desde a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, através da Serra da Rocinha. Vereador, tivemos evolução nesse assunto? Bom, Laura, ali houve a expedição dos ofícios ao DENIT, né, para que ele nos informe as questões do projeto, se há, se não há, se há recurso, não há recurso, e também à Secretaria de Infraestrutura do Estado, ao Governo do Estado, para informar se vai assinar, se não vai assinar, quais são os entraves, né? E também foi o ofício para a MESC, né? Para que colocasse isso numa pauta de prioridade. Inclusive, também pediu uma reunião no DENIT, em Brasília, né? A gente está aguardando a confirmação dessa reunião. A princípio, era para ter acontecido há uns 15 dias atrás, mas não confirmando a agenda com o presidente do DENIT. Tem a questão eleitoral, né? Isso acaba causando algum transtorno em agenda de governo, enfim, ninguém quer botar a mão em cumbuca, né? Principalmente nessa época, mas o assunto continua, porque cada deputado federal, cada deputado estadual que tem passado pela nossa região, dado as suas entrevistas nas rádios, na CIVA, enfim, a SIC, tem que obrigatoriamente tratar dos assuntos que são importantes para o Sul, e um deles é a SC 285, né, a federalização da SC. Eu acredito que, tão logo o time, o processo eleitoral, talvez nesse meio do caminho, a gente consiga confirmar a agenda lá em Brasília, para ter maiores detalhes sobre a questão do projeto e do processo da federalização, né? Mas realmente o pleito eleitoral ele atrapalha um pouco, ele ajuda porque traz o tema à discussão, né? Acaba que todo mundo acaba colocando isso como uma prioridade. Os políticos que vão passando aqui para pedir voto têm que entender que isso é uma prioridade da nossa região, mas em Brasília e no próprio governo do estado a gente não consegue caminhar porque todo mundo tem medo de dizer alguma coisa que talvez o eleitor não vá gostar. Muito bem, então recapitulando, já foram oficiados, os ofícios já foram encaminhados pela Câmara de Vereadores de Araranguá ao Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura, à MESC, Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, e também ao DENIT, é isso? Exatamente. Então, isso, como tu disse, é em torno de 30 dias, né? Acho que exatamente 30 dias. E agora a gente também não, né, tá aguardando as respostas. Essas respostas também nem sempre vêm imediatas, né? E por fora disso a gente tem feito as articulações, né, junto com os políticos e junto com as próprias secretarias para colher as informações sobre esses entraves aí. E é claro que a gente acaba esbarrando na questão eleitoral e os interesses eleitorais de A e de B somente depois que isso se cristalizar para os próximos 4 anos é que a gente vai conseguir andar com o projeto. Eu, particularmente, não tenho dúvida que o sucesso do crescimento do extremo sul catarinense passa pela federalização, né? Mobilidade urbana, enfim, tudo isso, turismo, precisa. Essa é uma obra, como eram as serras, né? Extremamente importante, estruturante para a nossa, não para a nossa cidade, para a nossa região. É uma obra regional. Até aqui nenhum retorno, portanto. Até aqui, nenhum retorno.
Apenas conversas paralelas, mas oficialmente não tivemos nenhum retorno. Vereador, nesse início de processo de envolvimento da Câmara de Vereadores de Araranguá, o próprio vereador Nelson Soares percebeu que esse assunto é tratado ali meio que na ponta dos dedos, pisando em ovos? Exatamente. Essa é a minha impressão. Tá? A minha, do vereador Juliano também, que está junto comigo nesse trabalho, todos tratando isso assim com muita parcimônia, como o senhor disse aí, pontinha dos dedos, assim, cuidando para não apertar muito o governador, o outro lado não apertar muito, não dizer que está muito do lado do governo, enfim, todo mundo tratando isso assim com bastante cuidado, porque, enfim, estamos no momento eleitoral, né? Mas de todos que a gente conversou, eu não tive de ninguém, isso é importante, né? A discordância da importância da federalização. Tá certo. Vereador, agradecemos a sua participação aqui no programa, o seu retorno, a sua manifestação é de fundamental importância para que o ouvinte siga acompanhando. Já temos aqui, inclusive, participações de ouvintes se manifestando sobre esse assunto, que não pode ser... não pode deixar ter uma certa sonolência, né? Entrar em stand-by, quanto mais morrer. Ele é importantíssimo para a nossa região. Exatamente. Temos que manter vivo, porque ela vai ser a grande artéria do desenvolvimento da nossa região. Tenha um bom dia, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Obrigado, Laura, um bom dia a todos. Tá aí. Vereador Nelson Soares, de Araranguá. Câmara de Vereadores já encaminhou ofício, portanto, ao governo do Estado, ao governo federal, governo do Estado através da Secretaria de Infraestrutura, ao governo federal por intermédio do DENIT e a MESC, portanto, Câmara de Vereadores encaminhou ofício à instituição ali em Araranguá, ao governo do Estado em Florianópolis e ao governo federal em Brasília. Nem de Araranguá, nem de Brasília, nem de Florianópolis obteve retorno. Quem que fica aguardando isso? A população. O motorista, o usuário, o contribuinte, o eleitor. E o nosso papel, fazer a cobrança. Fazer a cobrança, ficar em cima do assunto, não deixar morrer. O Luan Padilha Besbirolo, o que diz aqui o Luan? Bom dia, Luan. Mas o governo do estado não pode abandonar diz ele aqui rodoviária, mas acredito que seja rodovia, né, o Luan? A rodovia, as manutenções têm que ser feitas. É uma vergonha, diz ele aqui. É verdade, né? Todos os governos, principalmente o governo do estado, também tem que seguir. Não precisamos ficar aguardando a federalização. Não se sabe quando é que ela vai acontecer. Em 2026, sinceramente, acho meio que impossível. Embora haja uma evidência, uma proeminência do tema, agora no período eleitoral, umas pessoas vão dizer, olha, agora tem período eleitoral, é complicado falar sobre esse assunto. Muito pelo contrário, agora é que tem que falar. Chega lá o candidato a esse ou aquele cargo, escuta, você é comprometido aqui com a região? Ah, sou, imagina, olha, o que vocês precisar aqui, pode contar comigo. De manhã, de meio-dia, de tarde, de noite e de madrugada, dia de semana, feriado ou final de semana. Pode contar comigo. Ah, é? O que você está fazendo pela federalização da SC 285? Ah, mas tem esse assunto aqui na região? Tem. Se manifeste. Agora que é hora de falar sobre esse assunto. Para que os políticos, para que os candidatos se comprometam com ele. Porque depois a gente grava, né, Sidney? Grava, faz print, deixa tudo guardadinho para que logo após o período eleitoral passe e os envolvidos assumam seus respectivos cargos, a gente faça a cobrança. Agora é que tem que falar sobre esse assunto. E tem que dar manutenção também, né, Luan? Não dá para esperar a federalização. Obrigado pela participação.